Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Vamos elevar a Deus uma palavra de oração, né? E assim darmos início a mais uma aula do nosso glorioso curso teológico, nosso Etadente Regional Umuarama, para a glória de Deus. Hoje seguimos com o tema Cristologia. Pai de amor e bondade, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar, meu Deus, falando a tua palavra e também assim compartilhando com os teus filhos e junto aprendermos um pouco mais de ti, Senhor. Abra a nossa faculdade mental, os nossos entendimentos e trabalhe em nossos corações, Senhor, para que possamos estar sempre dispostos a aprender mais de ti, Senhor. Que possamos receber de ti, Senhor, algo novo, algo, Senhor, que possa edificar as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos aí um dia mais na presença de Deus, graças ao nosso bom Deus, que Ele tem até aqui nos ajudado, tem até aqui nos sustentado, direcionado as nossas vidas, e vamos seguir para a glória do Senhor. Cada dia é um dia de vitória, o Senhor tem nos escondido, nos guardado, e hoje nós vamos estar falando, seguindo, né, na sequência, com o tema Cristologia. É um assunto muito bom, né? Falamos acerca da pessoa de Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas. E nós hoje vamos abordar o capítulo 5, um pouco mais longo, vamos dizer assim, e o capítulo 6, que é um pouco mais curto, para que na próxima segunda-feira nós venhamos concluir com um resumo dos últimos 3 capítulos do módulo Cristologia. Louvado seja Deus. O capítulo 5, o tema inicial, vamos dizer assim, do estudo, fala sobre a divindade de Cristo, a divindade da pessoa bendita de Jesus. Na aula passada, nós falamos sobre a humanidade de Cristo, né? E entendemos que Cristo não tem duas personalidades, né? Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele foi, na verdade, né? Porque hoje está sentado à destra do Pai e está como a segunda pessoa da Trindade, como nós sabemos. Porque o Senhor Jesus é Deus, o Verbo encarnado que habitou entre nós. Eu quero começar lendo aqui com os irmãos, e os irmãos que acompanhem no livro, primeiro tópico aí, do tema A Divindade de Jesus. Todos que estão aí, o som está bem, todos acompanhando aí para a glória de Deus. Algumas regionais parece que ainda não conseguiram entrar, não é? Regionais, desculpe, estamos profetizando para o estado do Paraná. As sub e as regionais que estarão por vir aí, para a glória de Deus. Congregações, né? Os setores que estão acompanhando aí. A divindade de Cristo. Assim nós vamos ler, compassadamente, esse início. Nós não temos a pretensão de ler todo, mas vamos abordar esses temas mais importantes que nos leva ao conhecimento ou à certeza, à convicção da divindade de Cristo quando passado por essa terra, né? Passado por aqui, viveu entre nós e confirmou ser homem, né? E ser Deus. E assim nós vamos estar discorrendo esse glorioso estudo para a glória do Senhor. Quem é Jesus é algo tão importante quanto o que ele fez. Ou seja, a pessoa de Jesus, quem é ele, é tão importante, ou seja, muito mais importante quanto o que ele fez. Por isso, indagamos, quem é Cristo? Que tipo de pessoa ele é? Aí, nós abordamos aqui esse primeiro slide, para que os irmãos observem o grifo, né, que nós fizemos. A primeira coisa evidente é que o Novo Testamento nos apresenta um Jesus que é muito mais que um ser humano. Observe bem, por muito especial que esse ser humano seja. Ou seja, operou, viveu, chorou, movimentou ali entre os discípulos, andou sobre as águas, tudo isso que operou prodígios, sinais e maravilhas, e esteve compactuando com eles, comeu, bebeu, dormiu, sentiu cansaço. Então, o Novo Testamento, num estudo raso, na verdade, né? O nosso estudo básico, ele não nos dá uma grande profundidade, mas nos dá o início, né? De começar a cavar o poço. Cabe aos irmãos continuar a cavar, né? Não pare de estudar, não pare nunca, porque a Bíblia Sagrada não tem fim,
estudos acerca das coisas de Deus. Então, veja bem, por mais que foi um ser humano excepcional, acima da média, ele fica evidente no primeiro capítulo do Evangelho de João, onde ele nos diz: o verbo que era desde o princípio com Deus, e era Deus, se fez carne em Jesus. Se fez carne, o verbo, a palavra, né? O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Isso fica aqui, às vezes, um pouco repetitivo e, de certa forma, em alguns pontos até dá uma certa redundância, mas é bom que nós abordemos e venhamos a repetir por muitas vezes, aquilo que nós estamos estudando, porque é confirmado pela psicologia que quanto mais repetimos, tanto no expressar quanto no ouvir, com mais facilidade memorizamos o assunto estudado. Então, pode observar que quem tem o hábito de ler repetidas vezes a palavra, a Bíblia Sagrada, ele tem mais facilidade de memorizar a mesma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus e Lucas afirmam que Jesus nasceu de uma virgem. Esse tema nós já abordamos, mas é uma afirmativa dos dois evangelhos, o que indica que sua própria existência não é meramente um produto da história ou da atividade humana, mas de uma intervenção direta do próprio Deus. Louvado seja Deus. Então, observe bem, meus irmãos, já começa dessa forma, né? A visitação do anjo, a promessa, a escolha, né, de Maria como a agraciada de Deus, para que pudesse ser gerado no ventre dela a pessoa bendita de Jesus. Ainda virgem, não conhecia varão, como a própria palavra nos confirma. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, por intermédio de um poder do Espírito Santo, um poder sobrenatural, foi gerado o Senhor Jesus ali no ventre de Maria. Então já começa por aí a ação sobrenatural da parte de Deus, já na vinda de Jesus. Mateus também declara igual a Deus, quando no Sermão da Montanha Jesus repetidamente diz: ouviste o que foi dito, mas eu vos digo. Aí virou a página, né? Pulamos para a página 30 do livro aí, os irmãos procurem acompanhar. Mas eu vos digo, ouviste o que foi dito. Aí o autor ele faz uma separação, mas eu vos digo, quando Jesus lhe coloca alguns adendos acerca da lei, quando ele traz para si a responsabilidade de algumas questões oriundas à sua vinda, ao seu tempo, e também algumas mudanças, alguns adendos que haveria de ser feito na lei. Até um que nós conhecemos muito bem, um dos adendos está escrito, né, que nós deveríamos amar aquele que nos ama e odiar, aborrecer aqueles que são inimigos, né? A lei nos afirmava dessa forma. Jesus disse: porém eu vos digo, amai os que vos amam, mas amai também os seus inimigos. Aí já foi quebrado também um dogma, né? De que no Evangelho não existe a possibilidade de ódio. Ele deve ser quebrado esse mal nos corações daquele que entende o Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. O que havia sido dito ou havia sido por Deus. E agora Jesus, devido à sua autoridade divina, vai observando, pontuando, para que possamos entender. Todos os ouvintes, meus irmãos que acompanhem, tem um grupo de irmãos que não chegou o livro em tempo, eles estão acompanhando aí pela tela e também alguns pelo celular, que nós enviamos o arquivo, mas eu penso que dá para a gente entender bem o assunto que nós estamos tratando em nome do Senhor Jesus. Atreve-se a acrescentar as antigas palavras da lei de Deus. Ou seja, não teria como uma pessoa, naquela época principalmente, colocar como adendo, acrescentar algo ou ajustar alguma questão acerca da lei, se ele não tivesse autoridade para tal. Então, na sua demonstração de que, além da pessoa humana, nascido do ventre de uma mulher, mas de uma forma sobrenatural, ele viveu, ele cresceu, ele se fez homem, foi batizado, como nós conhecemos tudo, e depois começou o seu ministério por 3 anos nessa terra. E nesse período onde ele vai ficar conhecido publicamente.
Em várias passagens do Novo Testamento, Jesus mostra ter uma relação especial com Deus, a quem chama de Pai. E chega a dizer que eu e o Pai somos um. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, no versículo 30. Muito conhecido, né? E muito apreciado pelos irmãos. Então, nós seguimos observando estas passagens para que a gente observe bem essa introdução do capítulo 5, que nós estamos estudando, da Cristologia, né? Falando da pessoa de Jesus. Meus irmãos, como cristãos, cada dia, no exercício da fé, na prática da leitura da palavra, no estudo de alguns livros históricos, na oração, na busca pela consagração, pela compreensão das coisas espirituais, nós não podemos deixar de nos aprofundar no conhecimento de Jesus. A Bíblia fala que aquele que não se aprofunda, não é? Ele erra. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque são elas, as Escrituras, que testificam da pessoa de Jesus. Isso foi citado por ele mesmo no tempo em que passou por aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Seguindo, na mesma página 30, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do 61 ao 64, os irmãos vão estar acompanhando no livro, tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. Ele dá uma resposta afirmativa. Ou seja, ele usa um termo, para a época, um termo complicado de se receber por intermédio dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, aquele grupo de doutores da época e conhecedores da lei. Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessitamos? Que necessidade mais temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram o réu de morte por conta dessa afirmativa. Ou seja, a sentença foi dada justamente pelo que ele era, pelo fato de ser filho de Deus, ou o Deus Todo-Poderoso encarnado. Aí, nós entramos aqui também num grifo que nós fizemos, os irmãos observem, e está ali. Com esta declaração, Jesus declarou explicitamente que era o Messias, o Filho do Homem e o Filho de Deus. Foi condenado à morte, não com base nas afirmações de seus acusadores, mas por causa da sua confissão perante os seus juízes, que verdadeiramente ele era Deus. Então, aqui nós já vamos confirmando, já vamos testificando daquilo que estamos procurando aprender, nos esforçando para aprender. Alguns meus irmãos, talvez, não sei se por falta de interesse ou se por falta de mais conhecimento da palavra, julgam o curso teológico de uma forma pejorativa. Mas é muito bom nós discorrermos, interagirmos e estarmos a cada dia mais buscando um conhecimento, nos aprofundando nas coisas espirituais, no conhecimento da palavra do Senhor. Entrando na página 31, do livro, os irmãos que estão acompanhando no livro, diz assim: assim Jesus foi crucificado por ser quem ele era, ou seja, ele era realmente, por ser o Filho de Deus. Em seu testemunho, ele afirmou o quê? A, B e C, observe bem. Ele era o Filho do Deus bendito, ele era aquele que se sentaria à direita do Todo-Poderoso, ele era o Filho do Homem que viria sobre as nuvens do céu. Ou seja, ele foi condenado simplesmente porque ele declarou e confessou que ele era de verdade. Eu sou o Messias, eu sou o Filho do Deus Altíssimo. E estarei assentado à destra, à direita do Todo-Poderoso. Então, por esse motivo, se lavrou a sentença e ele foi crucificado por esta razão. No capítulo 5, no primeiro tópico,
o tema diz igualdade com o Pai. Igualdade com o Pai. Aí nós vamos discorrendo aqui para que os irmãos possam acompanhar e observar. Tão íntima era a sua relação com Deus que Jesus declarou que conhecer a Ele era conhecer a Deus. Observa bem. Quem conhecia bem a Jesus já estava certo de que conhecia a Deus. Está registrado no capítulo 8, versículo 19 de João, capítulo 14, versículo 17 de João. Vê-lo era ver a Deus. Capítulo 12, versículo 45 do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 19. Crer nele era crer em Deus, ou seja, conhecer, ver e crer. Olha bem, observe bem, é o mesmo o fato de receber, o fato de crer e o fato de conhecer a Jesus é o sinônimo de conhecimento de Deus. Receber a Jesus era receber a Deus. Marcos 9, 37. Odiá-lo era odiar a Deus. João 15, 23. E honrar ao Senhor Jesus também é o mesmo que honrar a Deus. No mesmo João 5, 23, não é? Eu não acabei não citando, parece que o livro também não está nominando o livro, não é? Mas honrar a Jesus seria o mesmo que honrar a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Concluindo, essa página 31, está escrito aqui: um texto deslumbrante nas Escrituras que causou um impacto enorme sobre os judeus se encontra no Evangelho de João, quando Jesus dizia: eu e o Pai somos um. João 10, 30. Os vocábulos gregos deste texto expressam a natureza divina de Jesus. A palavra um, rein, no grego, e gênero neutro não masculino, que seria, então, reis. Isso significa que Jesus possuía a mesma essência ou natureza de Deus Pai. A mesma natureza, a mesma essência divina. Isso significa, iniciando esse parágrafo, já entramos na página 32 do livro, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, observe, reflita, e não tenha dúvida de garantir, de afirmar, de testificar: o nosso Senhor Jesus, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, é a pessoa bendita do próprio Deus que passou aqui pela terra. O Deus encarnado, como nós aprendemos. Não há dúvidas pelas Escrituras, pela história e pelo modus vivendi de Jesus, pelo que ele operou e também pelos evangelhos que testificaram da pessoa do Senhor Jesus. Então, nós como cristãos, nós não temos dúvidas do que pregamos, do que ensinamos e do que cremos. Louvado seja Deus. Até porque a fé com dúvida, ela tem um problema, né? Ou é fé ou não é nada, não é? Se eu creio, eu estou arraigado nisso, eu estou enraizado nisso, eu estou afirmado naquilo que eu creio. E se eu prego isso, melhor ainda, prego aquilo que eu estou convicto para o meu modo de vida cristão, em nome de Jesus. Seguimos aí, concluindo esta página, para depois nós darmos aí, talvez, um salto para o resumo, não é? Desse ponto. Esse capítulo, ele é um pouco longo, mas ele é interessantíssimo, no quesito divindade de Cristo, a confirmação, as referências bíblicas, as concordâncias, e em seguida nós vamos estar também observando, durante um tempo aí, acerca das profecias, não é? Que confirmam que Jesus viria enviado de Deus, o Messias, o Salvador, o Remidor, aquele que vinha para libertar, o libertador. Vários significados nós temos para essa palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fica, portanto, evidente que na mente daqueles que ouviram essa afirmação, não havia qualquer dúvida de que Jesus tivesse dito perante eles que ele era Deus. Porque nós observamos bem no início, né? No primeiro capítulo de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem esse Verbo, ou seja, sem o poder da palavra, nada do que se fez seria feito, não é? Tudo foi feito por ele e para ele. Então ele estava ali. E através desse poder da palavra que foi confirmado a vinda, o nascimento virginal de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então nós observamos bem, meus irmãos,
que não tem o que falar, não tem o que questionar, não tem como nós negarmos através das instruções, das orientações da Bíblia Sagrada, a divindade de Cristo. Louvado seja Deus. Jesus Cristo conferiu para si os nomes e títulos dados a Deus no Antigo Testamento. Ele trouxe para si a responsabilidade e também permitiu que outros assim o chamassem, quando ele reivindicou esses títulos divinos. Os principais dos judeus ficaram tão irados que tentaram matá-lo por blasfêmia. Nós que lemos a Bíblia todo dia, pregamos a palavra, conhecemos bem essa parte. Os principais judeus ficaram tão irados que tentaram matá-lo porque ele se identificava. Só o fato dele dizer, eu sou, já arrumou um problema, porque essa palavra, até os judeus, eles tinham dificuldade para expressar que, nesse pentagrama hebraico, não é? Nesse resumo, nós vamos entender que está dizendo aqui, Yahvé, eu o sou, eu sou. Quando Deus se apresenta ao Moisés, ao grande libertador, quando o povo perguntar, quando o faraó perguntar, quem sou eu? Quem te enviou, não é? Eu sou, eu sou o que sou, não é? É o Deus Todo-Poderoso. E esse título, o Senhor Jesus, ele trouxe para si, trazendo para a sua responsabilidade esse nome. Eu sou, me enviou a vós. Quando Moisés foi escolhido por Deus ali, no Êxodo capítulo 3, 14. Eu sou, não é a tradução de Yahvé. Todavia, trata-se de um derivado do verbo ser, algo já específico, direcionado, do qual também deriva o nome divino Yahvé, em Êxodo 3,14. Portanto, o título, eu sou o que sou, revelado por Deus a Moisés, é a expressão mais plena de seu ser eterno, abreviado no versículo 15, para o nome Yahvé. Então, nós compreendemos, conhecemos, e o Senhor Jesus, quando ele passou por aqui, e quando alguém o identificou dessa forma, e ele confirmou e aceitou essa expressão. Eu sou somente, para um judeu, não é? Somente esse título, normalmente eles aceitam somente direcionado ao Todo-Poderoso, ao Criador de todas as coisas, não é? Louvado seja Deus. E aí nós vamos saltar um pouco, página 33, pulamos para... Vamos aqui. Saltamos para a página 33, para adiantarmos um pouco esse tema. O tempo passa rápido e nós já vamos entrar nos tópicos das profecias. O Messias foi sendo revelado de maneira sutil e de forma progressiva durante a história bíblica, de Gênesis até quando nós chegamos no livro de Malaquias. Se nós observarmos todos os pontos, todos os profetas, todas as passagens, ele está presente nos Salmos, ele está presente no Pentateuco, toda a Bíblia revela a Jesus, até porque a Bíblia ela é cristocêntrica. Cristo é o centro da palavra, Cristo é o centro da vontade de Deus, Cristo é o plano divino para a salvação da humanidade. Nós sabemos disso, que todos, não é, foram destituídos por causa do pecado. Toda a humanidade estava fora, sentenciada. E através desse projeto salvífico do Senhor Deus, enviando a pessoa de Jesus pelo poder do verbo, da palavra, ele se fez carne e habitou entre nós. E assim, operando, se manifestando como homem, ou seja, homem-Deus, Deus-homem, como nós aprendemos, ele foi o responsável pela nossa reconciliação para com o Criador. Então, através disso, nós aprendemos que as profecias bíblicas se cumprem em Cristo. E quando ele entrega o Espírito, quando ele, vamos dizer assim, resume, ele finaliza tudo ali onde está consumado todo o projeto de Deus no derramamento do sangue e quando ele entrega o Espírito ao Senhor Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isso nos leva a crer a cada dia mais na veracidade bíblica, das profecias bíblicas e também da confirmação de que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. É o que veio para mudar o curso da história,
não somente gerar um grupo, não somente gerar igrejas, ministérios, denominações, isso talvez se faça importante por questões de identificações, mas gerar um povo que tenha a vida transformada pelas boas novas de salvação oferecidas pelo Senhor Jesus. Que o reino de Deus já está entre nós, é uma afirmativa dele mesmo, em nome do Senhor. O Messias foi sendo revelado de maneira sutil e progressiva. Cada profeta apresentou um aspecto do Salvador, até que a revelação se consumou em sua vida na plenitude dos tempos. Aqui o próprio Paulo confirma isso em sua carta aos Gálatas. Há inúmeras profecias messiânicas e alusões diretas e indiretas ao Messias prometido. É bom que os irmãos acompanhem e vão grifando. Eu sei que os irmãos, alguns têm o tempo para estudo, outros têm que arrumar o tempo, têm que dar um jeito, Um dia eu estava com dificuldades de entregar alguns trabalhos, para o nosso professor, e eu disse que eu não tinha tempo. Ele falou: o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Eu disse: eu durmo. Isso aí está o seu tempo. Aí é só você procurar um período aí que você está dormindo muito. Vai estudar, vai fazer os trabalhos. E a gente arrumava desculpa e acabava não levando alguns trabalhos e perdia pontos. Mas é importante ter o tempo do estudo, é importante ter o tempo da concordância, buscar confirmar antigo, novo, fazer com que se encaixe tudo dentro do nosso conhecimento, principalmente aqueles que amam a palavra e desejam o episcopado. Meus irmãos, mais que formar teólogos, o nosso grande desejo nesses tempos é formar obreiros, é formar pessoas decididas ou com um chamado especial diferenciado para que possa anunciar a Cristo para muita gente. Observe que uma cidade hoje de 100 mil habitantes não tem 30 mil crentes, ainda sobra 70 mil almas para serem evangelizadas. Então, a seara, se confirma mais uma vez a palavra do Senhor Jesus, ela é realmente grande, mas faltam ceifeiros, faltam trabalhadores, faltam obreiros. E nós temos a intenção, orientados pelo Espírito de Deus, de melhorar o nosso material humano para seguir o ID, cumprindo o ID do Senhor Jesus. Sabemos que os dias estão aí se apertando, afunilando, mas ainda há muito o que fazer para o Evangelho continuar crescendo. Quanta gente parou de dar fruto, quanta gente se desinteressou para difundir, seguir difundindo o cristianismo. E aprendendo mais, nos aprofundando mais na pessoa bendita de Cristo, eu creio que vai acender ou reacender a chama no coração de alguns que talvez já tenham até desanimado de seguir falando do amor de Jesus e ganhando almas, ou angariando mais almas para o reino do Senhor. Seguimos aqui a primeira profecia. Nós abrimos, vamos abrir algumas... Eu não sei como é que está o tempo, pastor. Meus irmãos, observe aí. Desde o seu nascimento, obra, ministério e ascensão ao céu, tudo estava previsto já nas Escrituras. Vejamos algumas profecias. De uma forma aqui que nós nomeamos, o Messias foi sendo revelado de maneira sutil e progressiva desde o seu nascimento, obra, ministério e ascensão ao céu. Tudo o que aconteceu e o que está acontecendo está previsto e já estava previsto. Eu costumo dizer no verbo presente, está, porque a Escritura é nova a cada manhã, A palavra de Deus, ela nunca envelhece, ela sempre é nova e nunca precisa ser renovada. O Messias nasceria de uma mulher. A profecia número 1 que nós, vamos dizer assim, grifamos aqui. A profecia é essa: porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Observe que essa profecia está no Gênesis, começando a palavra, A palavra, começando ali a Bíblia, o primeiro capítulo, logo, nos primeiros capítulos, logo nós já observamos essa profecia bíblica. Depois do cumprimento, ela vem através de uma palavra que Paulo escreve aos Gálatas. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Então, o que tem o hábito de estudar, de examinar, esmiuçar, buscar as referências e vai buscando a concordância, a confirmação, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos,
diaconisas, cooperadores, cooperadoras, membros, liderança de departamento. Vai observando as profecias e cada dia mais dando a certeza, a convicção aos seus ouvintes e àqueles que buscam um aprendizado, melhorar o conhecimento, a sua profundidade nas Escrituras, não é? Testificando assim da pessoa bendita de Jesus. A segunda é, o Messias nascerá de uma virgem, Isaías 7,14. Os irmãos grifem e que possam ler aí o cumprimento. Nós observamos que está aí em vários pontos da palavra, mas especificamente Lucas 1, do 26 ao 38. Os que são amantes da palavra, eu creio que alguns já fizeram essa leitura, já fizeram essa testificação, mas nós vamos seguir aqui com a terceira profecia. O Messias será filho de Deus. O livro dos Salmos, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E depois vem o cumprimento desta profecia em Mateus 3,17 e depois Marcos 3,11, em concordância com a profecia, vem o cumprimento. Então, é muito claro, meus irmãos, é muito claro, está explícito na palavra. E o que nós temos que fazer a cada dia é sentar, gastar tempo, gastar tinta da caneta, gastar o nosso raciocínio, os nossos neurônios, procurando mais o conhecimento, porque quanto mais nós buscamos nos aprofundar de Cristo, mais desejo nós teremos de anunciá-lo, de estarmos ligados com Ele e nos comprometendo com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Na quarta profecia, no número 4, né? O Messias será da semente de Abraão. Observe, profecia, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3, nela, na semente de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesses a minha voz. Gênesis 22:18. No livro da genealogia já, nós observamos que Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus capítulo 1, versículo 1. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas 3,16. Louvado seja Deus. Então, nós vamos fechar aqui. Os irmãos observem que nós concluímos aí a página 36 do livro que os irmãos estão acompanhando, do nosso módulo. E nós voltamos com a quinta profecia, a partir da quinta profecia na página 37. Meus irmãos, vamos seguir agora 8h20, né? 20h32. Nós vamos seguir com a profecia de número 5, a qual indica que o Messias será da tribo de Judá. Eu preciso que os irmãos acompanhem no livro, não é? Além de ouvir, os irmãos ler, confirmar, grifar, testificar aquilo que nós estamos estudando a respeito da pessoa bendita de Jesus, não é? As profecias se cumpriram em Jesus. Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, observe bem que no Gênesis já teve algumas profecias concernentes ou que anunciavam a vinda do Messias, e se cumpriu em Jesus. No livro, ou seja, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 1, especificamente ali dos versículos 3 ao 16, nós observamos a genealogia de Cristo. Então, seria bom os irmãos observarem, lerem e estarem, talvez, cada dia mais se familiarizando com isso, né? Aqui, olha bem, vamos observar. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Testificado aí nos escritos do evangelista Mateus. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judas e a seus irmãos. É bom sempre nos familiarizarmos com isso, com a genealogia de Cristo. Louvado seja Deus, entendendo que Mateus, especificamente, ele escreveu para os judeus, provando ou tentando provar aos judeus
que o Senhor Jesus, ele veio como rei, provando a sua genealogia real. E Judas gerou de Tamar a Féres e a Zara, e a Féres gerou a Esrom, e a Esrom gerou a Arão. Observe a sequência. E Arão gerou a Abinadab, e Abinadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Racabe. A Boz, e Boaz gerou a Ruth, de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Vai seguindo aí, não é? Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher Urias. E Salomão, a mulher de Urias, né? Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asaf. E Asaf gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos e na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Irmãos, eu admiro isso aqui e sou apaixonado pela genealogia. Gosto muito disso. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Louvado seja Deus. Então, os irmãos vão observando as gerações de 14 em 14, até chegar no Salvador, no Messias. Ou seja, genealogia real, genealogia de rei. Isso não tem dúvida, isso está registrado, e além de registrado, está confirmado para a glória de Deus. O cumprimento está aí, e nós vamos aprendendo a cada dia. Messias será a linhagem de Jessé. Do trono de Jessé, do tronco de Jessé, sairá um rebento das suas raízes, um renovo. Isaías 11:1. Aí já o profeta messiânico, que nós conhecemos muito bem, o profeta Isaías. E vem o cumprimento em Mateus 1, do 6 ao 16. Número 7, o Messias será da casa de Davi. Louvado seja Deus. Também predito pelo profeta Isaías, profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Meus irmãos, é bom nos aprofundarmos com isso, esse conhecimento, essa intimidade com a palavra, para cada dia mais, porque o Evangelho nada mais é do que boas novas de salvação. Mensagem sem Cristo, ministração sem Cristo, ou seja, uma proposta de salvação sem Cristo é infundada, não tem base. Até porque a nossa base, a nossa estrutura espiritual é o Senhor Jesus. A nossa rocha espiritual é o Senhor Jesus. A pedra angular, a base, não é? É o Senhor Jesus. Então, a mensagem sem que não tem Cristo como base, até eu costumo dizer, os louvores que não tem Cristo como base também, fica sem sentido, fica sem motivação, não é? Pode até gerar uma emoção humana, mas nada de edificação espiritual. Então, o conhecimento e o aprofundamento na pessoa de Jesus seria um comprometimento cada dia maior para nós que somos cristãos, partículas ou pequenos cristos, células do Senhor Jesus, cristãos, os pequenos cristos que estão andando por aí, que fazem parte do corpo místico de Jesus na terra. É a igreja do Senhor. A oitava profecia, o Messias nascerá em Belém. Aqui também uma profecia que vem se cumprir no Mateus 2:1. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, a concordância, a testificação e a certeza da predição, ou seja, das profecias e as confirmações das mesmas no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que estar cada dia mais familiarizado com isso, meus irmãos. É repetitivo, sim, mas é necessário. Quantos estão? Observe que ali no capítulo 14 de João, Jesus, ele
vamos dizer assim, ele dá uma bronca nos seus discípulos, né? Eu estou há tanto tempo convosco e vocês me perguntam quem é o Pai, e depois o outro pergunta, nos mostra o caminho, não é? E ele se identifica, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Então, quem me vê a mim, vê o Pai, não é? Então, ali ele já estava familiarizado, eles estavam familiarizados com Cristo, mas ainda não tinham o pleno conhecimento do caminho. E ali ele se identifica de uma reação, uma resposta firme da parte do Senhor para aqueles que andavam com ele. Então, quantos de nós hoje estamos no caminho, mas não temos o pleno conhecimento do caminho, que é o Senhor Jesus? Então, vale a pena nos aprofundar nisso, ter a certeza. Tem uma pseudo-religião que se diz cristã, se identifica como cristã, mas afirma nas primeiras palavras ali do capítulo de João, onde eles fazem uma mudança, né, uma inversão, e coloca Jesus como um Deus. Uma outra coloca Jesus como um ser secundário, um anjo superior. Então, não é isso. O Jesus é o Deus encarnado, é o Verbo vivo que se fez carne. Nós não podemos colocar em xeque ou em dúvida a nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Outra profecia, no livro de Números 24:17. Os irmãos grifem, leiam, não simplesmente leiam o livro, meu irmão, mas vai para a Bíblia, vocês vão encontrar mais concordâncias ainda. Aqui no nosso polo é um esclarecimento, é um tira-dúvidas, talvez ampliamos um pouco mais o leque, nós lemos com uma certa paciência, uma lentidão até, para que possamos compreender melhor. Quanta gente, às vezes, no ler, ele não compreende, mas quando ele ouve a mesma coisa que ele leu, a mente abre. Eu tenho essa facilidade de melhorar, vamos dizer assim, a minha compreensão de alguns textos quando alguém está lendo em voz alta. Isso ajuda muito a ter uma melhor compreensão. Às vezes eu li já, mas quando alguém lê, parece que nós vamos grifando algumas palavras em específico. Então, é muito bom ouvir e acompanhar a leitura no livro. Isso facilita a memorização, a armazenagem daquilo que estamos estudando. Louvado seja Deus. Essa profecia de Números 24:17, ela se cumpre no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Louvado seja Deus. Uma estrela anunciará o seu nascimento. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mais uma confirmação das profecias messiânicas. Na profecia de número 10, nós temos uma sequência, se eu não me engano, são 40 no total que nós separamos aqui. Aqui entramos na página 39 do livro. O Messias já pré-existia, ou seja, no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, já diz que ele já estava com Deus na eternidade, não é? E em Colossenses 1,17, vai ratificar e vai se cumprir essa profecia. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Então, ele estava com Deus, era com Deus, sem ele nada do que se fez teria sido feito. Isso é repetitivo, mas necessário, para que possamos alicerçar cada dia mais, basear cada dia mais, firmar e ratificar a nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. É esse assunto específico que nós estamos tratando. O Messias chamado Senhor, no Salmo 110, Salmo de número 110, verso 1, se cumpre em Marcos 12, 35 ao 37. Entramos, meus irmãos, na página 40. Vamos aí. Mas antes, finalizando a página 39, o Messias será chamado Emanuel, Deus conosco, Isaías 7,14. E se cumpre em Mateus 1, 23. Isso é bom, essa testificação, essa concordância e esse aprendizado. Até para aqueles que gostam de preparar mensagens, aqueles que amam a palavra, preparar os seus esboços,
observe, leia, preparar ensino da palavra, não é? Observe, vai grifando, vai tirando pontos, tópicos, subtópicos, vai criando os seus sermões com começo, meio e fim, para que daqui nós venhamos a ter um bom resultado nas ministrações e convencer algumas almas de que realmente Jesus é o único Salvador, o único Messias, o que veio da parte de Deus para mudar o curso da história da humanidade. A profecia de número 13, o Messias será um profeta. Nós também falamos sobre as funções específicas de Jesus na última segunda-feira. Deuteronômio 18:18 se cumpre em Mateus 21:11. O Messias será um sacerdote, também falado das funções do Messias, do Senhor Jesus. Salmo 110:4 se cumpre em Hebreus 3:1. Olha bem, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Entramos na página de número 41. O Messias será um juiz. Isaías 33:22. Se cumpre em 2 Timóteo 4:1. Louvado seja Deus. Continuando na página 41. O Messias será rei. Isaías 9:7. O zelo do Senhor fez isso. Como é bom, né? Testificar e ter a certeza. Manter o temor, manter a santidade, manter a convicção de que esse Jesus está conosco e habita em nós. Louvado seja Deus. A 17ª o Messias será ungido pelo Espírito Santo. Isaías 11, versículo 2. Excelente, irmãos. Excelente a forma que nós estamos lendo, aprendendo. Eu grifei muita coisa no decorrer da semana e hoje, principalmente, marquei muitas coisas mais para que pudesse melhorar a nossa expressão, os nossos ensinos e a base do cristianismo, a estrutura do cristianismo, a razão do cristianismo, né? Que é a pessoa bendita de Jesus. Se a igreja se identifica, se nós nos identificamos como evangélico, mas não temos o hábito de propagar e levar as boas novas, podemos ser chamados de qualquer outra coisa, menos de evangélicos, porque o evangelho ele leva as boas novas do Senhor Jesus, as boas novas de salvação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui, a número 18, o Messias será precedido. Se eu não me engano, no livro está procedido, mas é precedido por um mensageiro. Seria anunciado com antecedência. Isaías 43, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do vosso Deus. Isaías 43, depois se cumpre em Mateus 3, dos versículos 1 ao versículo de número 3, para a glória de Deus. Então, observe que toda a profecia, ela ratifica com o cumprimento na concordância bíblica entre Antigo e Novo Testamento. O profeta que mais profetizou, o que mais mencionou, o que mais falou sobre o Messias, nós já sabemos que é o profeta Isaías. Sabendo que dos seus 66 capítulos, 39 fala das profecias messiânicas e as outras 27 fala do reino do Messias. Então, alguns dizem que ela é o livro de Isaías é uma mini Bíblia dentro da Bíblia, não é? Composto pelos 66 versículos, 39 em alusão ao Antigo e 27 em alusão ao Novo Testamento. Louvado seja Deus. Na 20ª profecia, o ministério do Messias incluirá milagres. Isaías, de novo, 35, do 5 ao 6, 2 versículos que fala dos milagres que operaria o Messias. O ministério dele seria composto por milagres. Cumprimento. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9:35. Meus irmãos, cada dia mais, quanto mais lemos, quanto mais recebemos as informações e quanto mais vamos confirmando do que Jesus diz, do que a palavra de Deus diz e do que confirma e testifica em nossos corações acerca da fé que nós expressamos, nós somos cada dia mais convictos da salvação através da pessoa bendita de Jesus. Sem ele, não dá. Até porque ele diz, sem mim nada podeis fazer.
E isso, essa melhoria, ou esse desejo que temos de estar cada dia mais aperfeiçoando o nosso conhecimento, é excelente. É muito bom. Vamos virar a página aqui. A profecia de número 21, ela vai falar que o Messias, ele se expressará em parábolas. E também Isaías, ele cita essa fala. Capítulo 6, versículo 9 e 10. O cumprimento está em Lucas, também os versículos 9 e 10. 22, o Messias entrará no templo. O cumprimento vem Mateus 24, versículos 1 e 2. Na página 45, nós estamos aí correndo um pouco. Os irmãos acompanhem, mas grifem. Tenham o hábito de separar num caderninho que você acompanha aí, na sua agenda, aquilo que lhe chama atenção, aquilo que talvez lhe gera dúvidas. Pesquise, leia, busque subsídios, procure bons livros de cristologia, que fala a respeito da pessoa de Jesus. Além do módulo resumido em 70 páginas, procure subsídios. Isso vai te ajudar demais a seguir aprendendo, crescendo e aperfeiçoando o seu ministério em nome do Senhor Jesus. Um dicionário bíblico também ajuda demais para aquelas palavras que talvez nos geram incertezas, vamos dizer assim. A profecia de número 23. O Messias entrará em Jerusalém sobre um jumentinho. Zacarias 9:9. O cumprimento dela, nós vamos seguir na página 45 do livro, Mateus 21, do 1 ao 7. Quantos de nós, e às vezes até a gente mesmo que ocupa o altar, perdemos aquele hábito de estudar a Bíblia sistematicamente, de ler a Bíblia sistematicamente, de estar buscando as concordâncias sistematicamente. E isso não pode acontecer, de forma alguma. Todos os dias temos que ter esse interesse. Pelo menos um devocional pela manhã, ou um devocional pela noite, antes de nos deitarmos aí. Tire aí 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Se reserve para Deus. Tenha uma vida espiritual plena. Procure exercitar a sua fé. Um cristão, um evangélico, um obreiro que não tem uma vida espiritual, não tem um devocional, não procura conhecer mais da fé que ele prega, da fé que ele expressa, meu irmão, é complicado, minha irmã, meus irmãos que estão aí acompanhando em nome de Jesus. Eu tenho certeza que através de esmiuçarmos, aprofundarmos no conhecimento da pessoa de Jesus, nós começamos a gerar mais frutos para o reino de Deus. Se hoje nós contamos com 50 membros de uma congregação, se realmente nós aprendermos mais de Jesus, esses 50, cada um gerando um, ele vai dobrar em pouco tempo, porque a nossa função é gerar, através do aprendizado de Jesus, que diz, ide e seguir pregando, anunciando as boas novas de salvação, porque a função específica da igreja é essa. Quando conhece a Cristo, ele vai difundir, ele vai espalhar as boas novas para que alcance mais vidas, porque o Evangelho tem um poder transformador. Louvado seja Deus. Finalizando a página 45, a profecia onde diz que o Messias seria traído por um amigo. Salmo 41:9. Cumprimento está em algumas referências, João 13:19 ao 21, Mateus 10:4. Seguindo na página 46, o Messias será traído por 30 moedas de prata. Zacarias 11:12. O cumprimento está em Mateus 26, do 14 ao 16. Aqui nós já entramos na página 47, estamos acelerando também para que possa ter um resumo. O dinheiro da traição será jogado na casa de Deus. Zacarias 11:13. O cumprimento está em Mateus 27:5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. A profecia de número 27, o Messias será abandonado por seus discípulos. Zacarias 13:7. Cumprimento, Marcos 14:27 ao 50. Fechando aí a página 47. Página 48, o Messias será acusado de falso, ou acusado por falsas testemunhas. Profecia se deu no Salmos 35:11, o cumprimento em Mateus 26, do 59 ao 60. Seguindo, meus irmãos, fechando a página 48, a profecia de número 29, de acordo com o livro. De acordo com o livro, é um resumo. Se nós nos aprofundarmos e buscarmos referências, nós vamos encontrar muito mais referências que testificam das profecias e dos cumprimentos no Novo Testamento.
o Messias ficará em silêncio diante dos seus acusadores. Isaías 53, 7, muito conhecida essa passagem. Cumprimento, Mateus 27, 12. A profecia de número 30, o Messias será açoitado e ferido. Isaías 53, 5. Fechamos aí a página 48, iniciamos a 49 com o cumprimento, que diz Mateus, que o cumprimento que está em Mateus 27, versículo 26. De número 31, o Messias seria esbofeteado e cuspido. Às vezes nós lemos, mas não paramos para fazer uma análise do que estamos lendo. Faça isso, procure ler ponto a ponto, vai pontuando, vai anotando, volte várias vezes naquele tema, volte várias vezes, repita várias vezes. Se possível, você que gosta, eu também gosto muito, de ler o texto em voz alta, que não incomode os que estão ao meu lado, talvez num ambiente sozinho, mas que possa ler para que haja mais facilidade de memorização. Essa profecia que seria esbofeteado e cuspido, Isaías 56, se cumpre em Mateus 26, 67. Seguindo na página 49, o Messias será alvo de zombaria, Salmo 22, 7 e 8. E fechando essa página, vem o cumprimento da profecia, no Evangelho segundo escreveu São Mateus 27, 38 ao 44, onde iniciamos a página 50. A profecia de número 33. O Messias será objeto de escárnio. Salmo 109, 24 e 25. Depois do cumprimento, está aí Marcos 15, 29 e 30. Nós também observamos isso aí na aula passada. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário, e em 3 dias o rei edifica, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz, não é? As zombarias, o escárnio que fizeram dele na cruz. As mãos e os pés do Messias seriam perfurados. Salmo 22, 16. Se cumpre em Lucas 22, 33. Fechando a página 50. Meus irmãos, 1h30 falando, 1h30 lendo junto com os irmãos, 1h30 tentando explanar alguns pontos que nós entendemos ser cruciais para a nossa vida cristã e para o nosso aprendizado e para a melhoria do nosso conhecimento da pessoa bendita de Jesus. Então, observe a profecia de número 35, o Messias intercederá por seus seguidores. Isaías 53, 12. Muito importante os irmãos observarem, se puderem, busque tempo, façam um estudo do livro do profeta Isaías, os seus 66 versículos, ponto a ponto, as suas concordâncias com o Novo Testamento. Isso também vai melhorar demais o nosso conhecimento da pessoa de Jesus. O cumprimento dessa profecia se deu em Lucas 23, versículo 34. Profecia 36, o Messias será odiado sem motivos. Profecia 37, as pessoas menearão a cabeça diante do Messias. Louvado seja o nome santo do Senhor. A 37 pessoas menearão a cabeça. Depois do 38, o Messias terá sede no sofrimento. Isso tudo nós observamos a profecia no Antigo e o cumprimento no Novo Testamento. Fechando a página 52, onde também concluímos o capítulo de número 5 do nosso estudo da Cristologia, especificamente falando da natureza divina ou da divindade de Cristo. Jesus, nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. Salmos 34, 20. O cumprimento se deu em João 19, 33. As profecias acima relacionadas demonstram que a Bíblia é um livro perfeito e, acima de tudo, profético. Jamais qualquer mente humana conseguiria projetar tamanha precisão em atos e fatos que se cumpriram perfeitamente na vida de uma única pessoa, que se tornou o Salvador do mundo, exatamente como Deus predissera. Louvado seja o nome do Senhor. Aí também nós criamos um slide com isso, mas como estamos já na conclusão aqui, finalizando, o capítulo 6, nós não vamos explanar nem ler, mas deixar claro, natureza de Cristo. Que tipo de homem é Jesus Cristo? Que tipo de homem é Jesus? Não é? Louvado seja Deus. Algumas pessoas afirmam que ele não era ser humano de verdade. Outros dizem que ele parecia um ser humano, mas na verdade era um espírito.
Tem uma outra pseudo-religião cristã que diz que ele era um espírito elevado. Nós não podemos entrar nessas questões porque atacariam outras, vamos dizer assim, linhas de pensamento. Isso não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é melhorar o nosso conhecimento e não atacar ou trabalhar com outra área, até porque não estamos contrapondo no sentido de apologia. Claro que é bom fazer apologia da nossa fé e testificar da nossa fé, mas não em conflito com as demais. Deixando de lado toda e qualquer especulação, é na palavra de Deus que encontraremos resposta para esta e outras perguntas. Também, só referindo aos irmãos, uma outra pseudo-religião cristã disse que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Eles mudaram o seu credo, que anteriormente dizia que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E nesse novo credo, a partir desse ano 2020, eles colocaram que a Bíblia Sagrada contém, ou seja, um conteúdo pode ser mudado, não é? Agora, quando é ratificado, é definitivo. E eles fizeram essa alteração de propósito, justamente por conta de algumas mudanças que eles desejam fazer. E isso não é bom, porque a palavra de Deus não pode ser alterada, nem inserido nada e nem retirado aquilo que é já como palavra de Deus revelada. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que o Ser Supremo pessoalmente tomou um corpo terreno na pessoa de Jesus. Ele nasceu de uma mulher, cresceu como qualquer outra pessoa ou outra criança judia, Lucas 2, 51 e 52, foi o carpinteiro em uma pequena cidade, bem conhecido de seus vizinhos, Marcos 6, 3. Ele cresceu em uma família de 4 irmãos e tinha 2 ou mais irmãs, Marcos 6, 3. Ficou cansado, João 4, 6. Teve sede, João 4, 7. Fome, Mateus 4, 2. E dormia, Mateus 8, 24, como qualquer outra pessoa. Essa escrita, se os irmãos estão acompanhando, está na página 54 do livro. Ou seja, ele é diferente de todos os homens em todas as épocas. Seu nascimento de uma virgem já começa bem diferenciado, né? Com a tecnologia de hoje, seria outra coisa, não é? Mas naquele tempo, impossível, né? Só uma operação de milagre mesmo, só operação divina. Hoje, com o que nós sabemos que existem, a ciência avançada, claro que teria essa possibilidade, não é? Mas naquela época, impossível. Louvado seja Deus, sem condições, somente para o Senhor Deus, somente com uma operação sobrenatural mesmo. Jesus é o homem que é Deus e Deus que se tornou ser humano, ou seja, essa é a natureza do Salvador. Finalizando aqui, meus irmãos, o capítulo 6, o capítulo 6 ele é bem sucinto, né? Ele tem apenas, se não me engano, 2 páginas aí, ele vai na 53 e já fecha na 54 do livro. Tem um resumo ainda, uma meia página aí, na 55. O último parágrafo da página 54 diz: Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Possuía a natureza divina e humana, unidas em uma única pessoa. Estão além da nossa compreensão, como as 2 naturezas, tão diferentes, uma da outra, estariam assim unidas. Existe um fato semelhante na união entre corpo e alma de um ser humano. Para formar uma pessoa, embora não possamos compreender esta união. Negá-la seria rejeitar o testemunho de nossa própria consciência. Último parágrafo do livro, na página 55. Jesus Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Ele não é metade homem e metade Deus, não. Como tem gente que afirma isso. Eu estava observando um livro aí de um autor que se diz cristão. Ele diz que Jesus era metade homem e metade Deus. A natureza divina aí, ou as 2 naturezas de Cristo, geram um conflito e acaba tornando ou provocando uma heresia nesse tipo de estudo, né? A plenitude divina e a plenitude humana nós encontramos na pessoa de Jesus. Pleno Deus, pleno homem, plenamente Deus, plenamente homem. Não é metade um e metade outro. Isso é bom ficar claro para os que estão aí procurando se aprofundar desse estudo da cristologia. Por isso, se queremos saber quem é Deus e como Ele é, temos que estudar
o homem Jesus. Porque quem recebe a Jesus, recebe a Deus. Quem conhece a Jesus, conhece a Deus. Quem crer em Jesus, ele está crendo no próprio Deus. Aquele que nega a Jesus, está negando o próprio Deus. Louvado seja Deus. Então, que possamos, cada dia mais, meus irmãos, nos aprofundar naquilo que nós propomos a estudar e na fé que nós professamos. Não é? Jesus veio não somente para causar um modus vivendi, uma maneira diferente de viver. Não, ele veio para transformar a nossa vida em toda forma e santificarmos, e limparmos, e lavarmos, e também nos reconciliar, nos religar, levarmos de volta a amizade com o nosso Deus, como está registrado no livro de Jó. Volte a amizade com o teu Deus, você está fora dos caminhos. Então, nós fomos chamados para isso, e por isso nos aprofundamos, por isso estamos estudando. Eu oriento aos irmãos, e tenho certeza que os irmãos vão adquirir o hábito, em nome do Senhor Jesus, de ler um pouco mais a respeito de Jesus, de buscar um pouco mais as referências que falam de Jesus no Antigo Testamento, onde concordam entre si no Novo Testamento, em nome de Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, nós queremos concluir esta aula, não é? De nosso glorioso Etademp, pedir aos irmãos que convide mais, envolva-se mais. Às vezes nós resistimos um pouco, não é? Muitos resistem. Nós ouvimos alguns irmãos, não precisa, não é necessário, o Espírito ensina. Meus irmãos, o Espírito vai te fazer lembrar aquilo que você estudar, aquilo que você lê. Como ele vai te fazer lembrar aquilo que você nunca leu? Como ele vai te fazer lembrar aquilo que você nunca estudou, nunca se aprofundou? Vai ficar perdido. Se chega uma religião dessas que vão de porta em porta, levar um estudo bíblico nos domingos, de casa em casa, e você não tem uma estrutura espiritual e uma estrutura teológica, eles vão te dominar da cabeça aos pés, porque eles se preparam. Então, temos que nos preparar, sim, e estar buscando cada vez mais nos aprofundar na pessoa bendita de Cristo, que é a razão da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Pastor Altenar, tem a palavra aí de sequência, né, para a conclusão deste glorioso trabalho em nome de Jesus. Meus irmãos, louvamos a Deus pela vida do nosso professor, pastor Gilson, e todos os irmãos que estão aí nos acompanhando pela plataforma. Nosso abraço, nosso agradecimento a todos vocês. E lembrem a todos os alunos aí que nós já estamos caminhando para o encerramento desse terceiro módulo e para adentrarmos no quarto módulo, que é uma sequência, né? Nós tratamos a doutrina de Deus, estamos tratando da doutrina de Cristo, ou Cristologia, e depois seguimos com o Espírito Santo, né? Então, é bênção na sequência, né? Então, os irmãos já vai pedindo para os irmãos ir acertando já o quarto módulo. O quarto módulo já não está mais sobre o benefício, né? O benefício era só os 3 primeiros, mas assim mesmo, o valor é muito aquém daquilo que é praticado em outras regiões. Assim mesmo, nós ficamos assim beneficiados, porque para quem tem trocado é R$ 34,99. Então é uma benção. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar ao nosso Deus, dando um encerramento. Pastor está dizendo que na semana que vem é a conclusão, né? Capítulo 7, 8 e 9 e o questionário final de fechamento do livro na próxima aula, então. Vamos orar. O pastor diz que quem acertar todas as perguntas vai passar adiante. Isso é aprovado, né? Vamos orar, então, agradecendo ao nosso Deus. Pai eterno, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos agradecidos por esses momentos que passamos, ó Deus, diante de Ti, estudando a Tua santa e bendita palavra. Continue abençoando a todos os Teus servos que estão se empenhando, se esforçando, aqui na nossa regional, na Regional Nova Londrina, o nosso pastor como professor, continua cuidando de todos nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Grande abraço a todos.